Shabbat Shalom a todos. Nós estamos em Parashat Behalotcha. Encontramos na nossa Parashá um episódio muito interessante e particular na Torá, na nossa Parashá. Este episódio é conhecido como Pesach Sheni, o que trouxe para nós o segundo Pesach. A Torá nos conta que houveram pessoas que elas estavam impuras. É conhecido que no judaísmo, se a pessoa ela tem algum contato com um falecido, com um morto, isso traz uma impureza espiritual. Enfim, uma pessoa com essa impureza de falecido, de um morto, então ela não pode cumprir a mitzvah do korban, a mitzvah de sacrifício. E aqui no caso, essas pessoas estavam impuras por conta que elas estavam carregando um caixão, no caso de acordo com alguns, o caixão de José, o caixão de Yosef, e por ter este contato com o falecido, isso traz então uma certa impureza, o que não possibilitava eles de cumprirem a mitzvah do Korban Pesach, de cumprirem a mitzvah do sacrifício pascal, que estava logo, o povo judeu iria cumprir a mitzvah do sacrifício pascal no dia 14 de Nissan. Eles se encontravam impuros, então por isso não puderam realizar o sacrifício pascal, por conta desta impureza de falecido espiritual. A Torá nos conta que essas pessoas que se encontravam neste estado de impureza, vieram a Moisés e reclamaram porque Deus não possibilitou eles de cumprir a mitzvah, de cumprir a mitzvah do sacrifício pascal, porque eles seriam, por assim dizer, excluídos, porque eles não teriam a possibilidade de cumprir o sacrifício pascal. Obviamente, enfim, Deus não estava cobrando eles para que eles cumprissem, eles estavam numa situação que eles eram isentos de cumprir esta mitzvah, este preceito do sacrifício pascal. Eles justamente estavam impuros, então a lei da Torá Deus estipula que para uma pessoa dessas estaria isenta de cumprir a mitzvah. Mas, embora fosse assim, mesmo assim, eles vieram para Moisés e reclamaram porque Deus, enfim, nos impossibilitou, não está dando para nós a possibilidade de cumprirmos a mitzvah do sacrifício pascal. Nós queremos também cumprir esta mitzvah que é muito importante, que é muito especial dentro do judaísmo, a mitzvah do Pesach, a mitzvah de fazer o sacrifício pascal. E Moisés meio que fica sem saber o que responder. Enfim, a resposta no geral seria, enfim, infelizmente é uma situação que eles estavam impossibilitados. Essa seria a princípio, né? Tudo bem, você não tem você está impuro, está sem condições de cumprir a mitzvah, está tudo certo, Deus não vai culpar, não vai responsabilizar a pessoa por não ter cumprido, obviamente, esta é a lei da Torá, como nós falamos, como a Torá estipula. E infelizmente é uma situação que a pessoa está impossibilitada de cumprir a mitzvah. E essa seria então, enfim, não tem como, infelizmente. Mas eles vêm para Deus, eles questionam, eles perguntam, eles insistem. E Moisés então, ele pergunta para Deus, pergunta para o Criador qual deve ser a postura, o que deve ser respondido para eles. E é muito interessante, muito incrível que Deus fala: eu vou dar para eles uma outra possibilidade, uma nova chance para que eles cumpram a mitzvah do Pesach, do sacrifício pascal. Deus fala: eu vou dar um outro tempo, vou dar um outro zman. Eles vão ter uma outra possibilidade, uma outra oportunidade, uma nova chance deles cumprirem a mitzvah do sacrifício pascal, deste sacrifício, deste korban. E por que isso é muito incrível? Por que isso é muito magnífico? Porque em geral na Torá nós não temos a possibilidade, quando infelizmente a pessoa perdeu uma chance, por assim dizer, uma mitzvah, a mitzvah de Sukkot, a mitzvah de Shabbat. Então, em geral, se a pessoa não pode cumprir, está tudo certo, mas não tem uma outra data que a pessoa poderia cumprir aquela mitzvah. Enfim, a Torá é muito de datas, a Torá é muito de que cada coisa tem o seu tempo específico. E infelizmente, se a pessoa às vezes acabou não podendo, por algum motivo, estava impossibilitada de cumprir tal mitzvah, então ela acaba estando isenta, ela não tem nenhuma culpa, mas não tem um outro tempo para ser cumprida aquela mitzvah. Aquele é o tempo correto e infelizmente, conforme nossos sábios, enfim, uma expressão dos nossos sábios, avar zmano batel korbanó.
se passou o tempo, infelizmente já está num outro tempo, já não é mais o tempo desta mitzvah e não teria mais como cumprir a mitzvah, cumpri-la, como estar cumprindo a mitzvah em um outro momento. Aqui no caso, a Torá ela nos diz uma lei muito interessante, que por mais que eles perderam aquela mitzvah, por assim dizer, por mais que eles não puderam cumprir aquela mitzvah naquele tempo correto, eles vão ter uma outra possibilidade, uma outra oportunidade num outro tempo. Eles conseguiram, por assim dizer, que isso que é muito, muito incrível, despertar um outro tempo correto para poder fazer aquela mitzvah. Por mais que já havia passado o tempo que Deus havia estipulado, através que eles insistiram, através que eles persistiram, questionaram, eles, por assim dizer, criaram e despertaram um novo tempo, uma nova possibilidade para poder ser feita aquela mitzvah. Então, em geral, tem aquilo que é estipulado por Deus. Esse é o tempo. Infelizmente, se não deu para cumprir nesse tempo estipulado, enfim, não tem a possibilidade de cumprir num outro tempo. Acaba se perdendo, enfim, não, acaba se perdendo, por mais que não há culpa nenhuma, obviamente, mas acaba se perdendo a possibilidade de cumprir a mitzvah em um outro momento. Como, Sukkot, a pessoa acabou não fazendo o Sukkot, não tem a possibilidade de fazer o Sukkot em um outro momento, o Shabbat, não tem como, perdão, o Shabbat, não tem como fazer na quarta-feira um Shabbat, por assim dizer. Mas aqui no caso, em Pesach, a gente vê isso que é muito incrível, que Hashem possibilitou eles de fazer um outro Pesach. E por que isso, que é justamente o que nós estamos falando, porque eles persistiram, eles questionaram, falaram, por que nós iremos ficar de fora? Então aqui que Bnei Israel, aqui que esta parte do povo, que essas pessoas vieram insistir, vieram pedir para Moisés, por que nós vamos ficar de fora? Por que nós não vamos poder cumprir a mitzvah do Pesach Sheni? Nós queremos muito cumpri-la. Aí, sabe o que aconteceu através disso? Quer dizer, através disso eles despertaram a possibilidade de um novo tempo correto, de um novo Zman para poder cumprir aquela mitzvah. Quer dizer, o ser humano, quando ele tem essa vontade, ele quer realmente, questiona, ele fala, eu quero cumprir a mitzvah. Hashem deu essa força para o ser humano, que ele crie o tempo correto novamente, desperte novamente aquele tempo correto para poder cumprir aquela mitzvah. Quer dizer, é algo muito, muito especial, por assim dizer, o ser humano ele cria o tempo correto, o ser humano ele desperta o tempo correto quando ele tem realmente a vontade de fazer aquilo, de fazer aquela mitzvah. Por mais que a mitzvah já passou, já não tem mais aquele tempo, o tempo já foi. O ser humano, Hashem deu o poder, se ele insiste, de criar novamente esse tempo correto, de despertar novamente esse tempo para poder cumprir então a mitzvah. Quer dizer, é algo muito, muito especial, essa é a mensagem, que quando nós queremos realmente, mesmo que em geral nós falamos, não tem como, enfim, consertar o passado, enfim, aquilo não se chora sobre o leite derramado, enfim, aquilo que passou, enfim, aqui no caso passou o Pesach, não teria mais como voltar atrás, mas Hashem dá a possibilidade do ser humano, se ele quer realmente, de criar novamente aquele tempo, como se fosse despertar novamente o mês, aquele tempo correto para fazer a mitzvah do Korban Pesach. Então, mesmo com relação ao passado, Hashem dá sim a possibilidade para o ser humano, quando ele quer de verdade, ele insiste, como eles fizeram, perguntaram, a gente também quer cumprir a mitzvah, para que ele consiga despertar aquele tempo novamente e faça aquilo. Então, mesmo aquilo que já passou, perdi aquela oportunidade, perdi aquela chance, infelizmente, de uma certa maneira já passou e não tem como eu, enfim, novamente conseguir aquela possibilidade, aquele tempo, nos diz a Torá que se a pessoa insiste, se a pessoa realmente ela quer, ela vai atrás de verdade, de coração, com sinceridade, com integridade, Hashem possibilita para que ela crie aquela oportunidade novamente. A pessoa tem esse poder de criar novamente aquela possibilidade que já passou, e já é passado a princípio. Não, agora eu vou criar novamente esse tempo, vou criar novamente essa oportunidade, essa possibilidade. Isso é algo muito especial, quer dizer, a força que nós temos, que quando nós queremos algo, então nós podemos criar novamente um tempo específico, novamente aquela chance, novamente aquela oportunidade para fazer aquilo, para cumprir aquela mitzvah ou para alcançar algum objetivo que nós gostaríamos de atingir. Desejo um grande Shabbat Shalom a todos, que possamos ter um Shabbat com muita luz, um Shabbat com muita santidade, Bezrat Hashem, Shabbat Shalom.